chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que... Porque disser-vos darei contigo de benevolência, por amor de Jonas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Graças a Deus por essa palavra. Meus amados irmãos, quando eu leio a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, há um homem na Bíblia que muito me chama a atenção, que muito me admira, que se chama Davi. Até as crianças conhecem a história de Davi. Davi, para quem não sabe, era um rapaz, um menino, que Deus tirou lá do meio da manada, das ovelhas, do meio do gado, dos animais. Um homem que já na sua parentela já era rejeitado pelos seus próprios irmãos, pela sua própria família. Davi foi esse rapaz já rejeitado desde a sua infância, já era rejeitado por muitas pessoas, inclusive pelos seus próprios familiares. Mas nós observamos na Bíblia Sagrada que Deus sempre olha diferente para alguém. Deus, Ele nunca olha como nós vemos. Deus nunca enxerga como nós enxergamos. Deus sempre vê além daquilo que nós estamos vendo. Nós sempre vemos o exterior, nós sempre vemos a aparência, nós sempre vemos o que está do lado de fora, mas o nosso Deus é tão lindo que Ele nos vê por dentro. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque Deus tem nos olhado por dentro. E quando Deus nos olha por dentro, Ele conhece todas as coisas, o nosso pensamento, a nossa vida, o nosso futuro. Tudo está nas mãos do Senhor nosso Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada escapa da sua mão, do seu domínio. Enfim, Deus tem o controle de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Não é à toa que Ele foi lá onde estava Davi, no meio da manada, no meio dos animais. E a Bíblia diz que Deus foi aonde Davi estava, e Deus arranca Davi do meio dos animais, Deus arranca Davi da fazenda, Deus arranca Davi de um lugar aonde ninguém queria estar, mas Deus, conhecendo todas as coisas, foi aonde Davi estava, tirou Davi de lá e colocou Davi numa posição almejada por todos os homens naquela época, que era rei de Israel e de Judá. Deus engrandeceu muito a vida de Davi. Deus exaltou Davi de uma maneira tremenda, de uma maneira gloriosa. Deus deu a Davi tudo que o homem almejava receber. Deus deu a Davi muita riqueza. Deus deu a Davi muitos privilégios. Deus deu a Davi muitas regalias. Enfim, a Bíblia diz que Deus cercou Davi de prosperidade, de bem, e Deus colocou Davi na posição que todo homem almejava naquela época. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é que quando Davi está na posição mais elevada que o homem poderia estar, quando Davi está no auge da sua história, Davi agora está gozando das melhores coisas que o homem almejaria ou queria naquela época. Davi agora é rei de Judá, Davi agora é rei de Israel. Todo mundo se curvava a Davi, todo mundo respeitava a Davi, todo mundo dava honras a Davi, porque Deus colocou Davi na posição que qualquer homem almejaria estar naquela época. Mas quando Deus coloca Davi na posição que Davi estava, eu acho lindo isso aqui, porque só Deus pode fazer essas coisas, só Deus pode colocar o nome aonde Ele quer, só Deus pode levar o nome às alturas, quando Ele quer fazer, quando Ele chama. Isso é lindo no nosso Deus, porque quando nós olhamos para alguém, discriminamos alguém, rejeitamos alguém, Deus já está vindo de antemão, e quando Deus chama, quando Deus vê de antemão,
Davi é que Davi não esqueceu de onde ele tinha vindo. Davi não esqueceu que ele saiu do meio dos animais. Davi não esqueceu, ao ponto de quando ele está no auge da sua glória, a Bíblia diz que Davi pairou somente de Davi as pessoas, aleluia, que lhe cercavam, que lhe rodeavam. Mas o que me chama mais atenção é que Davi não lembrou das pessoas que o amavam. Davi não lembrou das pessoas que lhe davam presente. Davi não lembrou das pessoas que estavam ao seu redor jogando flores, não. A Bíblia diz que quando Davi está no auge da sua história, começa a pairar sobre sua mente alguém que lhe fez muito mal, alguém que lhe perseguiu, alguém que lhe feriu, alguém que procurou várias vezes cravar a Davi na parede. Foi Saul. A Bíblia diz que Davi perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa honrar por amor a Jonatas? A Bíblia diz que veio um servo chamado Ziba e disse: olha, meu servo Davi, rei de Israel, ainda existe um rapaz, ainda existe um menino, mas rei, você não vai querer privilegiar um rapaz como esse? Você não vai querer perder tempo com essa pessoa que eu tenho para lhe dizer? Mas a Bíblia diz que Davi perguntou se ainda existia alguém da família de Saul. Alguém chegou e disse: ainda existe um rapaz, o nome dele é Mefibosete. Mas rei, você não vai querer dar muito crédito a Mefibosete, você não vai querer dar honraria desse homem. Por quê? Porque em primeiro lugar ele é aleijado de ambos os pés. Ou seja, a Bíblia está dizendo que ele é um homem válido, que ele é um homem sem valor. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Davi mandou chamar o menino. Aonde está esse menino? Esse menino está em Lodebar. O que quer dizer Lodebar? Lodebar quer dizer terra sem pasto, terra de ninguém, terra de pessoas insignificantes, terra de pessoas que ninguém dá nenhum valor, que ninguém valoriza. Mas existe alguém lá que Deus quer honrar, existe alguém lá que Deus quer exaltar, existe alguém lá em Lodebar que está esperando, aleluia, o momento certo de Deus chamar e glorificar nele o seu nome. Esse menino era Mefibosete. Parece que eu vejo Ziba indo até a casa de Mefibosete. Ali foi algo extraordinário, porque Mefibosete jamais esperava uma surpresa como aquela. O que eu acho lindo no nosso Deus é que Deus ele é especialista em nos surpreender. Deus ele tem prazer em surpreender o seu povo. Aleluia! Muitas das vezes nós oramos a Deus pedindo algo, às vezes até tão pequeno, mas Deus ele é tão lindo, ele é tão rico, que ele dá além daquilo que você pede, que você almeja. Por quê? Porque é prazeroso para Deus surpreender alguém. Eu acredito nessa noite que Deus tem surpresa para a minha vida, para a tua vida nessa noite. Deus é especialista em surpreender pessoas. Quantos aqui já foram um dia surpreendidos por esse Deus? Levanta a mão, glorifica o nome dele, exalta o nome dele, porque Deus é especialista em surpreender o seu povo. Aleluia! Lá vai Ziba chamar Mefibosete. Jamais Mefibosete esperava um convite como aquele. Parece que eu vejo o rei Davi fazendo um convite, assinando com o seu anel, carimbando, dizendo: vai atrás de menino agora para mim. E lá vai Ziba, não acreditando muito na história, mas ele vai na terra de ninguém, na terra de pessoas insignificantes. Quantas pessoas estão aqui nessa noite que outrora era assim, alguém olhava para você e não dava valor, você era insignificante, desprezível para algumas pessoas, mas Deus é tão bom, tão misericordioso. Ele foi na galera do lixo, na lama da sarjeta, arrancou você de lá, perdoou os seus pecados, escreveu o teu nome no livro da vida, e hoje você está aqui, querido. Então para a tua boca e a boca o nome dele, porque o amor dele alcançou a tua vida. Eu já fui surpreendido por esse Deus. Um dia eu fui surpreendido.
Assim como você que está aqui também nessa noite. Um dia foi impactado por esse Deus. Um dia Jesus surpreendeu você. Assim estava Mefibosete em Lodebar. Nunca lhe esperava um convite como aquele. Mas quando Deus tem um plano, quando Jesus tem uma chamada, a chamada de Deus, se é plano de Deus, não interessa, Ele vai lá, Ele vai trazer você, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai te levantar, porque quando Ele quer operar o milagre, ninguém pode impedir. Quem acredita nessas verdades, levanta a tua mão e adora o nome desse Deus que mudou a tua história. Aleluia, Ele é especialista em mudar vidas. O nosso Deus, Ele é o único ser que tem poder de mudar a vida de pessoas. Quando Mefibosete é surpreendido por Ziba, Ziba chega diante de Mefibosete e diz: eu trouxe uma carta do rei Davi para ti. Parece que eu posso analisar a situação de quando Mefibosete recebe aquela carta. Parecia mentira, parecia não ser real, mas era verdade. A carta foi diretamente para Mefibosete. E a carta dizia assim, que Mefibosete tinha que se apresentar diante do rei o mais rápido possível. Parece que eu vejo o choque que Mefibosete recebeu